Hoje é dia 24 de fevereiro. Estive-me a preparar para a minha comissão judicativa. Espero que corra bem. Vou assim vestido porque desejo mostrar a eles que tenho as minhas razões. Portanto, não vou para lá chorar, não vou para lá pedir perdão. Estou convicto daquilo que sei sobre a organização. Estou convicto de que esta organização, que afirma ser a única religião verdadeira, é na realidade uma religião de falsos profetas. É uma religião que afirma ser aquilo que não é. E os seus ensinos são prova disso mesmo. A sua história é prova disso mesmo. Portanto, espero que corra tudo bem. Tenho estado um pouco engripado, tenho a garganta inflamada, o que não ajuda muito, mas espero que a conversa corra bem e possa dizer aquilo que acho que é preciso dizer e de alguma forma tentar-lhe mostrar a eles que aquilo que os chamados apóstatas dizem não é mentira, muitas coisas são realmente verdade, existem fortes bases para não se acreditar na torre de vigia, nem nos seus líderes. Portanto, eu vou gravar esta comissão, ou pelo menos vou tentar gravar esta comissão. Vamos ver como corre e depois logo se vê. António. Sim? Agora já é moderno, não é? São tábuas. Já agora eu também trago o meu. Sim. Não me conheço. Não me é estranho. É estranho? Não. Pois, Já agora vou despir. Estou cheio de calor. Eu e o irmão servimos há mais pouco tempo na congregação. Viemos de outras congregações. Ok. Mas podemos nos ter encontrado. Portanto, É possível, é possível. Ora bem, irmão, em primeiro lugar, antes de começarmos esta nossa reunião, queríamos apenas mencionar, como é hábito, que estas reuniões não podem ser gravadas, Sim, nem reproduzidas a posterior de qualquer forma. Também explicar que, inicialmente, quando o nosso irmão falou com o nosso irmão António Madalena, disse que era para uma reunião, e esse era o objetivo, mas depois, face a alguns vídeos que foram visualizados, achou-se por bem formar-se esta comissão. Um desses vídeos foi uma entrevista que foi dada a um jornalista, Osmanito. Ele não é jornalista? Não é jornalista? Não. Pronto, mas ele identificou-se. Ele é ex-ancião também. Ok. Pronto. Onde foi dada uma entrevista em que o irmão apresentou-se debaixo de um nome, que é o Carlos Fernandes. É pseudónimo, sim. Estamos a falar da mesma pessoa, não é? Sim, claro. Pronto. Em que o irmão se apresenta como um dos mais importantes. Ele apresenta o irmão como um dos mais importantes dissidentes das testemunhas de Jeová da portuguesa no mundo. Sim. É assim que o irmão se sente? É assim que o irmão se vê? É assim, eu não me sinto. Foi um atributo que ele me deu. Devido a um trabalho de exposição que eu tenho vindo a fazer há algum tempo. E pronto, ele considerou que eu era. Mas isso é a opinião dele. Pronto. A dada altura da entrevista, perguntam-lhe se ainda se sente como testemunha de Jeová ou porque é que não se associou. Sim. E o irmão diz na entrevista que já não diz nada a ser testemunha de Jeová e que na altura não se dissociou por causa de familiares. Sim, como a maior parte das pessoas acontece, não é? Há muitos irmãos, e eu sei porque eu falo, e tenho falado ao longo de muito tempo com... Eu não quero exagerar, mas largas centenas de pessoas ao redor do mundo. E muitas delas sentem-se exatamente presas dentro da organização, porque elas não podem sair livremente. Ao contrário do que muitas vezes se diz, as pessoas podem sair quando quiserem. Okay. Mas infelizmente não. As pessoas têm consequências muito sérias na sua vida familiar. Muito bem, irmão. Olha,
Eu acho que perante os desenvolvimentos, portanto, o irmão assume que realmente é o irmão Carlos Fernandes. Sim. Carlos Fernandes, portanto, a entrevista foi muito... Nós conhecemos a história porque o irmão... Mas já agora posso fazer também uma pergunta. Viram a entrevista completa ou viram só os certos? Ok. Estes 3 elementos estão aqui. Certo. Percebemos o seu historial, porque o irmão conta a história de como é que conheceu a verdade, todo o seu processo. A verdade não. Como é que se tornou testemunha de Jeová. Exato. Pronto. Eu já não considero como sendo a verdade. Perante isso, é uma decisão que nós respeitamos. Sim. Como é calcular. Sim. Eu entendo. Penso que a decisão que o irmão António tomou é muito clara, não de ser mais testemunha de Jeová, é uma decisão sua. E já agora em relação a isso, eu não quero estar a interromper, mas também gostava de manifestar aquilo. Pois, exato, senão é um monólogo. Claro. Eu, em primeiro lugar, eu gostava de expressar em relação à minha pessoa. Eu sei que os irmãos não me conhecem. O irmão ainda me conheceu... Alguns 2, 3 meses, talvez. Pouco tempo, sim. Mas os irmãos que me conheceram, assim como os irmãos que eram não sei se conhecem a congregação onde eu nasci e pertenci. A minha história dentro da organização é uma história que eu posso considerar exemplar. Nunca levei vida dupla, sempre fui um jovem ao máximo cumpridor e acreditava firmemente que esta era a verdade. Acreditava firmemente que aquilo que o corpo governante dizia era como se viesse da parte de Jeová. É claro que os irmãos vendo a entrevista percebem que houve uma série de questões que começaram a surgir, especialmente em relação ao sangue, que me puseram, e que põem muitos de nós, temos de ser honestos, a pensar e a questionar. Só que a maior parte de nós o que faz é Jeová há de trazer um entendimento, Jeová há de explicar. Na minha questão é, eu como ancião, porque eu era ancião, eu não posso simplesmente ler uma matéria que me diz que é assim, e depois os irmãos vêm ter comigo e perguntam, mas porquê que é assim? E o que é que eu vou dizer? É porque o corpo governante diz que é assim? Nós temos de ter uma base sustentável, bíblica, para dizer as coisas. É claro que isso levou-me a uma pesquisa profunda sobre a questão do sangue. Sobre a questão porque é que podemos levar frações A, B, C, não podemos levar a D, a E, a F. E isso, quanto mais eu pesquisava, e isso vai acontecer com qualquer pessoa que o faça, vai começar a perceber que há uma grande incoerência nesse aspecto. E é claro que uma coisa conduz à outra. Quando nós começamos a pesquisar certas doutrinas, vamos usar a expressão, ou certos ensinos, as coisas encadeiam-se e começamos a perceber que há um encadeamento de coisas que não batem certo. Ou seja, eu não deixei de acreditar na organização, ou no corpo governante, naquilo que ele ensina como sendo a verdade ou como sendo a palavra de Jeová, porque me apeteceu, por uma questão de revolta, por uma questão de querer ser rebelde, não é? Porque há pessoas que, eu quero levar uma vida imoral, eu quero fazer o que bem me apetece, então eu não quero mais isto. Não é essa a questão. Eu amo a Jeová, ok? Eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu pesquiso muito a Bíblia, eu leio muito a Bíblia e as publicações da organização também. E eu construí uma biblioteca em casa com o dicionário Vine, o dicionário Strong, ao longo destes anos que eu tenho feito estas pesquisas. Para quê? Porque eu, antes de tomar a decisão de me afastar da organização, eu levei as coisas a fundo na minha pesquisa pessoal. Ou seja, eu fiz um estudo bíblico, eu não fiz um estudo das publicações da organização. Eu fiz um estudo das publicações, mas um estudo aprofundado biblicamente. E que me levaram a certas conclusões. E quanto mais eu pesquisei, por exemplo, com respeito à história da organização, as diferentes mudanças de ensino ao longo dos tempos, tudo isso depois é como um puzzle que se começa a formar, que se começa a montar. E quando se tem o puzzle todo formado, é diferente do que estar a olhar apenas para uma peça isolada. Pronto. Eu quero explicar isto, só para os irmãos perceberem que eu não sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa que ama a Jeová, que ama a sua palavra, que se esforça por viver uma vida digna e uma vida honesta. E continuo a ler a Bíblia, continuo a pesquisá-la. Agora, eu não posso ir contra a minha consciência, no sentido de que se eu estou a ler na Bíblia uma coisa e a organização está-me a dizer outra, por exemplo, eu posso dar um exemplo rápido, a questão da mediação de Jesus. Não é? Jesus é o mediador de toda a humanidade, diz o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia, não é? Ele veio morrer por nós, ele é o mediador de toda a humanidade. E a organização diz, não.
Jesus só é o mediador dos 144 mil, só é mediador dos ungidos. Ora, se eu leio na Bíblia uma coisa, a organização está-me a dizer outra, ou seja, está a fazer uma interpretação que vai para além do que a Bíblia me diz, é lógico que eu ou acredito na organização e na sua interpretação, ou acredito naquilo que a Bíblia me diz de uma forma clara. Diga. Qual é a religião verdadeira? É uma boa pergunta. Existe uma religião verdadeira. Não tem que existir uma religião verdadeira. Se a gente conhece Jeová e conhece a organização de Jeová, desde a origem, sim, tem que haver a religião verdadeira. É a religião católica, é os protestantes, sim, é os evangélicos, diga-me uma é o coisa. budismo, é o hinduísmo. Sim. A sua pergunta é uma pergunta-chave. A questão é que temos... Porque senão estamos como Pedro, não é? Para onde é que vamos? Não é? Porque no seu caso, para onde é que eu vou? Pedro não perguntou isso. Não. Não. Então, como é que ele perguntou? Leia lá o que é que ele perguntou. Sim. Ele diz... Para onde é que havemos de ir? Não. Não. Para quem? Sim. Para quem havemos de ir? Sim. E o que é que ele diz logo a seguir? Só tu tens declarações de vida eterna. Quem? Jesus. Pedro não estava a falar de uma organização, ele estava a falar de uma pessoa. Jesus é o caminho, Mas a verdade sempre existiu e a uma vida. organização na Terra. E esse é que é o problema. É para onde Sempre. é que vamos? Para onde é que vamos? Para onde é que as pessoas que decidem abandonar a Jeová não, a organização de testemunhas de Jeová, Sim. para onde é que elas vão? Irmão, primeiro, Vamos sim, eu estou a perceber a sua lógica e isso vamos toda a entrar, gente... vamos entrar aqui Sim. e pode entrar e sem querer, ou eu acredito que é sem querer, a gente acredita sempre na boa intenção das pessoas. Mas Sim. vai ouvir tanta coisa e vai entrar num campo, num mundo que é perigoso, entende? Para procurar a dita verdade. Mas a questão... Pois, mas aqui lá está a É questão os da... dissidentes das testemunhas de Jeová que têm a verdade. Não. Nem nunca afirmei tal coisa. Não, mas Para mim a verdade é o que a Bíblia diz. Não é o que a organização A, B ou C diz. É o que a Bíblia diz. Ponto final. Portanto, a palavra de Deus é a verdade na pessoa de Jesus. Porque ele veio cumprir, digamos assim, aquilo que Jeová tinha dito que tinha que ser cumprido e foi cumprido primeiro Jesus, por isso ele é o Amém. Não é? Ele é a testemunha. Certo, certo. Mas agora está essa congregação hoje, porque aquela congregação tinha que existir. Irmão, Podia morrer. primeiro que tudo, mas lá está a questão. Quando nós dizemos religião verdadeira, nós temos de definir termos. Porque quando se usa a expressão religião verdadeira, está-se a criar um patamar tão elevado que essa religião tem que estar acima de qualquer erro doutrinal, acima de qualquer suspeita de ordem moral, etc. E isso Mas não dúvidas existe. doutrinais, Não existe. Dúvidas Não existe. doutrinais sempre existiram. Claro. E nunca houve um verdadeiro esclarecimento total dessas dúvidas. E nem agora há. Os apóstolos não tinham conhecimento total. Pois não, faziam irmão. perguntas até descabidas. Sim. Descabidas. Descabidas não eram descabidas. Eram perguntas lógicas. Sim, lógicas, mas no sentido... Na esperança de que eles tinham. Exato. Não é? Eram Sim. descabidas e tanto para o seu tempo. Sim, Agora, claro. A questão aqui é na internet que nós vamos encontrar. É na internet. Ou em sites que falam mal das testemunhas de Jeová que nós vamos encontrar a verdade. Eu, por exemplo, eu saio da... Imagina, do seu ponto de vista. Sim. Eu saio da organização de testemunhas de Jeová. Não é? E vou aonde? Vou-me agarrar a uma câmara e a um monitor para falar contra as testemunhas de Jeová. É esse o caminho. Não, é assim, as pessoas... Sim, eu percebo, mas a questão é que muitas pessoas fazem isso porque sentem-se revoltadas de perderem a família, de perderem os amigos, de serem ostracizados por uma religião que, acima de tudo, devia pôr em prática o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo foi incluir pessoas, foi apoiar os excluídos da sociedade, os marginalizados, os pecadores. E a organização o que faz é: não acreditas naquilo que eu acredito? Então cua. Agora mais ninguém pode falar contigo. Os teus familiares têm que cortar laços contigo. Isso é extra-bíblico. Quem está à nossa espera são os ex-dissidentes de Jeová que Não. nos compreendem. Sim, claro. Eles são os primeiros que nos compreendem. Claro Mas que são sim, esses claro que os sim. nossos pais, as nossas mães adotivos que nós devemos ter dentro para nos sustentar. Sustentar o quê, no fundo? Repare, agora, a gente... Eu não percebo uma coisa. Diga. Como é que... Mas depois deixa-me falar também para explicar. Porque senão não eu, consigo. naturalmente. Sim. Acha que o corpo governante, Sim. constituído atualmente por 8 membros, Certo. é um grupo de malfeitores?
Não. Está aqui para enganar as pessoas e é vil, é mesmo, faz de propósito para enganar e cegar as pessoas. Olha, irmão, eu nunca disse tal coisa. O que eu acho, espera assim, mas é assim, não vamos pôr toda a gente no mesmo saco. Claro. Assim como nem todas as testemunhas de Jeová são santas, Claro. nem todos os apóstolos são diabos. Exato. Pronto, e nem todos os apóstolos, os chamados apóstolos, porque eu não aceito essa expressão, porque para mim apóstolo é aquele que renega a Deus e a Cristo. Porque se formos pôr a palavra apóstolo no sentido de renegar uma religião, a maior parte das testemunhas de Jeová são apóstatas das suas anteriores religiões. Portanto, temos que usar. Sim, mas eu sei, irmão, eu sou ancião. Aliás, fui ancião, eu sei. Estamos a falar entre. Eu vou buscar água, estou cheio de sede. É que eu já vim preparado que eu tenho tanta casca de garganta que vocês nem imaginam. Eu estou aqui a falar e está-me a gostar imenso. É assim, os membros do corpo governante são pessoas como você, como eu, como este irmão que viste, saí de baixo. Não são nem mais nem menos. Agora a questão é, se o corpo governante se coloca numa posição de supremacia, de canal entre Jeová e nós, como porta-vozes de Deus, aquilo que eles dizem... Sim, mas deixe-me só completar. Depois pode completar o raciocínio. Aquilo que eles dizem não pode ser incoerente. Não pode mudar como quem muda de camisa. Hoje é assim, amanhã já não é assim, já é assado. Mas é sempre a verdade de Jeová. Sempre. Repara, o irmão se ler as publicações, quando há uma mudança de ensino, e muitos deles mudaram ao longo de várias vezes, por exemplo, a questão da geração que não passará já mudou cerca de 12 vezes, e se o irmão for ver as expressões que eles usam, de cada vez que, que o entendimento é mudado, eles dizem sempre, e dão sempre a entender às pessoas, mesmo que subliminarmente, que é sempre uma nova luz da parte de Jeová, uma nova provisão da parte de Jeová. Não é, irmão, não é. É o entendimento deles que muda consoante o tempo, porque eles são como nós. Mas estudo da Bíblia. Obviamente, mas qualquer um de nós, irmão, estuda e pode estudar a Bíblia. Eles não têm mais entendimento que nós. Ou seja, desde que nós estudemos a Bíblia, porque se nós não estudarmos a Bíblia, não temos mais entendimento de certeza absoluta. A questão é, o corpo governante, quando assume uma posição de porta-voz de Jeová, e quando se fala da organização, no fundo está-se a falar do corpo governante, porque são eles que decidem tudo, os irmãos no corpo governante não são vilões. Muito pelo contrário, eu acredito que sejam boas pessoas. O problema é que se eles se colocam numa posição sobranceira de liderança, eles têm de ter muito cuidado com aquilo que dizem, com aquilo que afirmam, e mais, aquilo que eles decidem mexe com a vida das pessoas. Mexe com a vida das pessoas. Milhares de pessoas têm morrido por causa do corpo governante, sabia? Por exemplo, a questão do sangue. Não, eu estou-lhe a dar um exemplo. Claro. Podem concordar ou não, mas as estatísticas podem-me provar. Repara, antigamente não se podia usar frações... Não, mas estamos a tentar chegar a uma conclusão à medida que o irmão me está a fazer a pergunta. Onde é que existe hoje a organização? Não existe, irmão. Cristo instituiu a Igreja Cristã, ou a Congregação Cristã. E a Congregação Cristã, o que é que aconteceu? Paulo fundou umas congregações, Apolo fundou outras congregações, o apóstolo Tiago fundou outras congregações, e os apóstolos espalharam-se por toda a terra habitada, como diz Paulo, e pregaram a toda a terra habitada. E essas congregações que se criaram, que tinham os seus problemas, as suas individualidades, uns até acreditavam numas coisas, outros acreditavam mais noutras, e é por isso que quando lemos as cartas de Paulo, vemos que o apóstolo Paulo está sempre naquela questão de vocês estão a ir para o judaísmo outra vez, vocês estão a querer novamente voltar as coisas atrás. Porquê? Porque não havia uma unanimidade, uma conformidade obrigatória. Havia orientações, mas não havia uma conformidade. O que existe hoje, por exemplo, dentro das Testemunhas de Jeová, como existe também noutros grupos. Nós vamos aos Mormons, não sei se os irmãos conhecem os Mormons ou já leram alguma coisa sobre os Mormons. Os Mormons, por exemplo, também têm uma estrutura hierárquica muito similar às Testemunhas de Jeová. Tem os chamados 12 Apóstolos, que também é o corpo governante deles, que estabelece as regras, as diretivas, as doutrinas, etc, etc. Tal e qual, a mesma coisa. Portanto, eles têm normas. Quem foge daquelas normas é excluído, é ostracizado. Muito similarmente às Testemunhas de Jeová. Apesar de haver uma diferença. Eles não têm as regras tão rígidas como nós nesse aspecto. Mas a prática é basicamente a mesma. Mas repara, a carta de 2 João diz exatamente o contrário. De quê? De 2 João, eu posso mostrar o texto bíblico, que mostra... Mas eu aproveitava para fazer sim, irmão. Claro que sim. Então, quer dizer que o irmão já não se identifica com esta organização. Irmão, eu não sou hipócrita. Ou seja, eu quando me afastei da organização, quando me afastei da congregação, como eu já disse, foi por causa da minha consciência.
Foi porque eu já não acreditava em muitos dos ensinos que a organização diz, à base do meu estudo da Bíblia, à base da minha pesquisa. Eu vim aqui, com muito prazer, falar com os irmãos, porque eu respeito muito os irmãos. Respeito muito, sei o vosso papel, eu já estive nele, sei dar o valor que é. Claro. Sei que não é fácil e sei que os irmãos têm o papel que vos é dado pela organização de serem os juízes, de serem, portanto, as pessoas que querem manter a pureza da congregação. E eu respeito isso. É assim nesta religião como é assim em todas. Eu venho aqui, e os irmãos obviamente sabem que eu, ao tomar a posição que tomei, independentemente de ser em pseudónimo ou não ser em pseudónimo, eu dissociei-me. Aliás, eu trago aqui a minha carta de dissociação. No entanto, o que eu quero deixar claro aos irmãos é isso. Eu não sou, como o irmão disse, que os apóstolos dizem que o corpo governante são pessoas... Que os apóstolos dizem que o corpo governante são pessoas más. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou cristão. Eu mantenho a minha fé cristã. E há muitos ensinos das minhas vai que eu continuo a manter. Ok? Repare, mas há ensinos que para mim são fulcrais que eu não posso aceitar mais mediante o meu estudo da Bíblia. Só por isso, irmão. Só por isso. Portanto, é uma questão de consciência. Nós também não, em parte alguma aqui na nossa conversa, achámos que o António era uma pessoa revoltada. Não. Não. Como nós vimos a entrevista, percebemos que numa crise de fé, de consciência, chamemos de consciência, não de fé. Chamemos a forma como chamemos, achou que estava na religião errada, basicamente. Essa é a nossa perspectiva. Portanto, fez o seu estudo e achou que estava na religião errada. Pronto. E, portanto, daí ter tomado a questão. A questão é que há dois tipos de pessoas. Há a pessoa que acha que está na religião errada e pura e simplesmente se afasta. E há a pessoa que não está, que acha que não está na religião certa, afasta-se e faz algum tipo de oposição, chamemos assim, contra a organização. Certo. É isso que... eu sei. Na entrevista, no teor da entrevista, sim. é isso. É uma decisão sua. Não, claro. Uma decisão claro. sua. Uma decisão... Agora, não se pode ser identificado como testemunha de Jeová, Eu sei. mesmo num estado inativo. Eu sei. Tendo uma atitude, Sim. usando nomes falsos, pseudonomes, whatever, como Sim, chamar. claro. A Bíblia diz que nós não podemos estar na mesa de Deus e dos demónios. Não? Quer dizer, a gente tem que tomar uma posição, não é? Pronto. E o que nós queremos desta comissão, o objetivo desta comissão é esclarecer essa posição. Certo. Porque a Bíblia é muito clara, o texto que o Luís ia ler era João 2, 9 e 10, que diz que quem não tem os ensinamentos de Cristo não devemos ter convivência com ele. Sim. Mas atenção, mas lá está, mais um texto tirado fora do seu contexto, porque se nós lemos o contexto, o que o apóstolo João está a falar são de falsos instrutores que iriam chegar à congregação dizendo que Cristo não veio na carne. Eu nunca disse que Jesus não veio na carne. Eu ensino... É que lá está, estes textos são tirados fora do contexto, completamente. Paulo escreveu para uma situação que ocorria, nós não estamos a dizer que Paulo não estava a falar, que dali para a frente... O apóstolo João. O apóstolo João não estava a falar, que dali para a frente aquilo era transversal. Aqui, a ideia que é quem não tem os ensinamentos de Cristo, na altura os ensinamentos que era contrário aos ensinamentos de Cristo, era o facto de alguns diziam que Cristo... Sim, os gnósticos, por exemplo. Pronto. Agora, a questão é, isto é um princípio. O princípio é, hoje os ensinamentos de Cristo, ao facto do estudo aprofundado da Bíblia que se chegou hoje, a muitos outros ensinamentos que não havia na altura, não é? Por exemplo, ensinamentos que existe hoje, por exemplo, que nós temos da Bíblia. Não, vários. Não estamos a dar nenhum exemplo. Jesus, quando falou com os seus apóstolos, disse assim: eu tenho muito mais coisas para vos dizer, mas vocês não têm capacidade agora de perceber. Certo. Os ensinamentos básicos que havia dos dias de Jesus hoje são muito mais abrangentes e nós conseguimos, por causa do estudo que fazemos, e aqui não estamos a falar só da organização das testemunhas. Faz um estudo aprofundado da Bíblia, hoje consegue ter uma visão muito mais abrangente, não só do seu conteúdo, do seu ensinamento, claro. Os discípulos, aliás, hoje temos a Bíblia, eles não tinham a Bíblia. Sim. Não é? Mas em termos doutrinais, nós não podemos acrescentar nem tirar nada do que a Bíblia diz, nem do entendimento que foi dito, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, também diz
se algum anjo ou algum homem vos trouxer um outro evangelho, amaldiçoado seja. Ou seja, tudo o que vai além do que a Bíblia diz de forma explícita, nós estamos a criar um outro evangelho. Como os mormons criaram um outro evangelho. Nós aqui queremos mencionar isso. Sim. Quer dizer, ninguém é obrigado a ser testemunha de Jeová. Ser testemunha, seguir a organização é uma organização composta religiosa, sim. composta Sim. por pessoas imperfeitas, Certo. faz o seu máximo, o seu esforço e o seu melhor para ajudar ao entendimento que nós temos hoje. Certo. Agora, pode haver pessoas, como o António, que não concordem com o esclarecimento que é dado aqui ou ali. Mas ninguém obriga a ser testemunha de Jeová, como Sim, ninguém sim. obriga a ser mormon, como ninguém obriga a ser católico. Claro que sim. Obrigar não, lá está, obrigar não obrigam, mas as consequências que criam para as pessoas que não querem são... Não. Em casos extremos. Olha, irmão, em casos Então não extremos. é. Então não é por questões morais. Por exemplo, imoralidade, homossexualismo, no caso, pornografia. São situações crassas em termos imorais. Da moralidade, a congregação tem que ser limpa conforme as Ah, sim, mas eu não estou a pôr isto em questão. em relação a A conceitos expulsão doutrinários. é muito bem feita. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer a ostracização, que é totalmente diferente. Mas, mas do ponto de vista da doutrina, Sim, se eu não aceito, certo? Eu estou a falar por mim. sim. Estou a falar por mim. Se eu não aceito, se eu não concordo totalmente. Por exemplo, havia uma questão antigamente que era os príncipes, seriam todos os anciãos. Eu achava, era uma ideia muito bonita, que todos os anciãos podiam ser príncipes da terra. Sim. Era uma ideia extraordinária. Sim. Só pelo facto de ser ancião. Porque Sim. há anciãos que se dedicam e, naturalmente, depois há anciãos que vão perdendo a sua... Certo. Agora, eu não concordava muito com isso. Achava que devia ser... Sei lá, achava que aquele entendimento iria no futuro ser refletido. Sim. E acabou por ser, e eu não ganho nada com isso. Não, olha, eu tinha razão, achava... Foi refinado, digamos assim, não é? Há coisas, na totalidade, que a gente tem que demorar ou espera algum tempo que as coisas sejam refinadas. Até que a verdade se venha a descobrir no novo mundo. No novo mundo. Eu não posso, Sim, como é óbvio, mas isso é óbvio. Agora, Sim. o que é que a organização finca o pé e no meu entender, com toda a razão. Questões. Pedofilia. Ui, se vamos falar nisso, irmão. Ouça, a pedofilia, mas atenção. Se vamos falar nisso, estamos a abrir a caixa de Pandora. Pronto, mas a organização... Sabe o que é que está a passar com respeito a isso? Pronto, no mundo todo? Mas a organização melhorou muito os métodos. Posso garantir isso, que nós temos acesso que não tem agora neste momento. Está bem? A organização fechou o tempo. Mas vamos falar de outra coisa. Pois, Imoralidade... sabe que eu estou muito a par de... Lá está, eu... Mas não tem as cartas da Tenho organização. tudo. Pronto. Irmão, eu tenho tudo. Se fornecem tudo também está errado. Mas não deviam fornecer. Irmão, sim, mas a questão é, por exemplo, quando foi agora a Comissão Real Australiana, todos esses documentos ficaram disponíveis e foi falado, o irmão Geoffrey Jackson, não sei se os irmãos viram, ele foi lá depor Você 2 horas. acredita que a organização permite a pedofilia dentro da sua organização? Acha isso? Acha que isso é concebível? Olha, irmão, Aquilo que conhece da organização. então posso falar? Não, sobre a pedofilia não. Sobre a pedofilia não. Está bem? Como assim? Eu queria lhe dizer. Estava a fazer uma pergunta e não me deixa falar? Não, sobre a pedofilia, o que vai dizer não está atualizado sobre as cartas que nós temos recebido. Estou atualizado, Pá, sim. Quem é a organização? Eu sei exatamente o que se passa, tanto a nível Mas da... eu nem vou por aí, nem vale a pena ir por aí. Só estou a dizer Eu só estou a dizer... As Sim. testemunhas de Jeová têm Sim. vídeos para as crianças. Irmão, sim. E a Igreja Católica também faz campanhas contra a pedofilia. Não Todos os grupos... Católica, não comparemos a Igreja Católica, se o padre naquela paróquia Sim. é pedófilo, Sim. agora não sei. Sim. Passava para a outra paróquia e eu continuaria a fazer. Irmão, dentro da organização tem acontecido o mesmo e foram casos a tribunal com esses casos. Mas, E milhões têm sido pagos pela organização dos donativos dos irmãos para pagar... mas não vamos por aí. Vamos entrar na... Não vamos. Não, mas estamos a falar de factos. Estamos a falar de factos. Vou pegar novamente na opinião e Exato. no assunto. Sim, o irmão é o presidente, não é? Pois, eu já percebi. O nosso objetivo aqui hoje era tentar perceber a postura, se ainda se encarava como testemunho de Jeová ou não. Certo. Como eu, conforme disse no início, eu respeito a decisão, nós Sim. respeitamos a decisão nós do respeitamos. António Madaleno. Sim. Vamos comunicar lá com a congregação que a sua decisão Já agora, quando é que pretendem comunicar, só para ter uma ideia? será na próxima reunião disponível, portanto será quinta-feira que Ok. será feita esse Ok. anúncio, portanto
o irmão, de sua opção, deixou de ser testemunho de Jeová. Certo. Pronto, e portanto respeitamos. Certo. Se algum dia mudar de ponto de vista, estaremos cá Certo. para ajudá-lo no que for preciso, mas eu penso que esta reunião possamos dá-la por. E faremos isso Sim. com muita graça. O irmão Claro, irmão. tinha pedido Sim. o registro que tínhamos acerca de si, a única coisa que nós temos é o seu último cartão publicador, que é o que nós guardamos, que está, pronto, que está inativo. Ok. Ok. Porque isto já veio de outra... É só isto? É, porque os outros vão sendo destruídos, a gente guarda sempre o último cartão. último, E, portanto, Ok. é a Ok. única coisa que fica, não sei se teve uma volta. Diga? Eu Tá? não sei. Sim, já agora. Pronto, Está isto aqui. a sua É uma carta, formalização onde eu também estabeleço algumas. Pronto, lá está. Algumas coisas em relação àquilo que me motivou a sair da organização. A deixar a ser testemunho de Jeová. Sim. Espero que leiam, ao menos, porque é assim. Eu já tive no vosso papel, sei aquilo que os irmãos sentem, sei aquilo que firmemente acreditam neste momento e eu respeito profundamente isso. Porque eu também fui assim durante mais de 30 anos. Também a opinião do António Madalena. Claro. É uma decisão sua, uma decisão que nós... É uma decisão de consciência. Sim. Tudo que seja uma decisão de consciência. Claro que sim. Cabe-nos a nós respeitar e aceitá-la. Certo. Não vamos tentar... Há decisões que nós tomamos na vida que conseguimos perceber se pode ser ou não ajustadas. Há outras não, porque é a nossa consciência. Sim, exatamente. O Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que era a sua consciência que dava testemunho dele. E, portanto, era a sua consciência. Claro que sim. Claro que Tudo o que sim. seja uma decisão de consciência, nós respeitamos, podemos lamentar ou não, Sim. porque sempre que, no nosso ponto de vista, alguém deixa de ser testemunho de Jeová, a Bíblia diz que é um momento de tristeza, portanto... A Bíblia diz o quê? Desculpe. Não é um momento de alegria, quando alguém deixa de ser testemunho de Jeová. Quando A Bíblia não diz nada disso. Quando digo... Exato, é. Assim como a Bíblia diz, quando alguém A Bíblia não diz nada disso. Jesus, quando contou a ilustração da ovelha perdida, disse que quando o pastor Certo. encontrou a ovelha, se alegrou com a Sim, eu Quer dizer percebo. que ele não estava alegre. Sim, não estava claro. feliz. Ele alegrou-se Claro, com esse claro. encontro. Portanto, nesse sentido, quando Sim. podemos depreender, quando se perde uma ovelha, Sim. é um momento de tristeza. Mas a questão é que eu não sou uma ovelha perdida porque eu continuo a amar a Jeová, continuo a amar a Cristo, continuo a ser cristão Eu compreendo na do minha seu ponto de fé. vista isso possa acontecer. Eu estou a sair Tem de que uma compreender- organização religiosa, Tem- não é a mesma coisa que deixar de ter relação. Tem que Já- compreender que, do nosso ponto de vista, Sim, eu sei que vocês estão a falar do como ponto de uma vista. ovelha perdida. Sim, E, portanto, nesse sentido, é um momento de tristeza para Sim. nós. Nesse não, sentido, eu percebo. não estamos- pronto, Mas eu só quero que perceba que eu compreendo o seu ponto de vista. e- para si, para vocês, eu ao sair da congregação das Testemunhas de Jeová, estou a ir para o mundo. Pronto, O mundo. do seu ponto Não- de vista não- não é, portanto, não há é, aqui- não há é. aqui Eu um amo a respeito Jeová. dos dois pontos de vista, Pois, e, portanto, exatamente. Olha, irmão, já agora ainda não foi lido nenhum texto bíblico que eu penso, que eu acho que eu gostava se me Eu ia ler 2 João, se Pronto. não, por acaso... o irmão cortou-lhe a palavra. Era Eu gostava muito que lesse para lermos o contexto, porque os Mas o contextos contexto é dizem. interessante. É muito interessante, é. Lá Eu está. sei. Desculpa, eu vou pedir desculpa. Mas gostava só de ler um texto, se o irmão me permite. Eu acho que não há necessidade. Portanto, porque o assunto que nos trouxe aqui era muito retilíneo Sim. e nós estamos a divagar. e, portanto, Não, mas neste caso não é uma divagação, é uma constatação, Ok, se me permitir. É assim, ora um segundo, ou dois. Não me leva a mal, eu não vou... Não permite não ler vou a Bíblia. permitir, Não vou permitir Tá bem. contar a Madalena. Ok. Então o respeito pela Bíblia está explicado. Respeito, Ok. respeito perfeitamente Tá bem, assim. tá bem. Eu agradeço. Não me leva a mal, mas... Não, Sim, é só. eu não estou a faltar ao respeito à Bíblia, nem assim, estou a dizer que não apenas... Pronto, se não quer, não aceito se não quer que leia a Bíblia, pronto, a tudo Bíblia, bem. É a não nesta- não é a nesta- tradução Novo Mundo, não é outra não, bíblica. não nesta reunião, nem neste contexto. Sim, sim, não sim. neste contexto. Não acho que não vale a Ah, pena. ok, está bem. Não vale a pena. Sim, sim, agradeço ao António a sua Certo. presença, a sua... E eu agradeço a vossa sua- simpatia também. A sua disposição, Coração. a sua sinceridade. Sim. A sua sinceridade. E pronto, e vamos dar por concluída esta reunião. Está bem. Está bem? Irmãos, já agora eu Pois, exato. Nós ficamos mais um bocadinho, mas eu aconselho vou deixar com vocês isto.
foi um artigo que eu escrevi. Olha, assim, Espero que leiam com eu atenção. vou ser sincero, eu não vou ler. Não vou ler. Deito fora, mas eu deixo consigo, está bem? Se quiser deitar fora, deixe. Isto aqui não tem nada de doutrinal. É um artigo que eu escrevi com base em psicologia e que explica muita coisa que eu... Mas é assim, espero que leiam. Se não quiserem ler, deitem fora. Tá bom. O salão de lá para fechar uma grave. Fechar uma grave. Fecharam? Vão limpar. Tá. Não. Tens aí o comando? Desejo muitas felicidades, que Jeová o abençoe. E olha, eu já estive nesse papel, agora estou neste. E sei que um dia, possivelmente, até pode ser que você esteja no meu papel também. Mas se entretanto decidir voltar, Olha, irmão, nós... eu voltarei com Vamos muito... Sim, eu voltarei genuinamente digo isto. Eu voltarei no dia em que certos ensinos bíblicos passarem a ser Faça uma coisa, para ti é extremamente difícil que eu sei. Faça uma coisa, que a sua saga, que a sua luta, no bom sentido, pela verdade, você deve ter um fundo aí deve ter um fundo sincero, por isso é que se tornou testemunha de Jeová e agora... Mas eu nasci na verdade. Que a sua senda, esta sua luta, não seja contra a organização. Crie uma coisa que você acredita realmente e forme uma coisa, uma estrutura. Agora, não pretendo. viver também do passado contra as testemunhas de Jeová vai criar-lhe ali um ressentimento, uma revolta, vai tentar levar outros para o seu mundo. Não há necessidade disso. Cria uma coisa que acha que realmente, genuinamente, do seu ponto de vista, é pura, é verdadeira e lute por isso. Não contra as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não. Esse grupo não merece isso. Prazer. Até Até uma próxima. Muitas felicidades. Obrigado, igualmente também. Obrigado. Pois, já estão lá. Obrigado, então. Bom dia.